Prezadas e prezados, eu queria falar sobre o episódio 18, o vídeo 18, sobre Roberto Dinamite, a história de Roberto Dinamite, baseada no meu livro Roberto Dinamite, a camisa que tem cheiro de gol. Vamos falar sobre isso? Eu peço, contudo, que por gentileza você se inscreva no canal, faz isso por mim, isso me ajuda muito, né? É fácil, no botão inscrever-se você coloca o dedo lá e está feito, né? Eu agradeço muito por isso desde já, muito obrigado, né? Bom, a gente aí fala que o Roberto Dinamite, depois de se reinventar, como a gente viu no episódio 17, ele queria voltar a ser campeão carioca, né? Em 1986 era uma boa oportunidade, só que não deu, né? O Vasco ganhou o primeiro turno com facilidade, né? O último jogo do turno, inclusive eu estava no Maracanã, o Vasco venceu por 2-0 o Flamengo, né? Com 2 gols do Romário, e foi o campeão da Taça Guanabara, que era o primeiro turno, né? Aí no segundo turno, o time já garantido na final, ele decaiu um pouco de produção, né? Ainda assim chegou a última rodada podendo dar o título para o Fluminense, né? E só que perdeu para o Flamengo de 3-2, né? E aí o Flamengo ganhou o segundo turno, né? Foi um jogo histórico, né? O Flamengo saiu na frente, o Vasco virou e o Flamengo virou de novo, né? E o Roberto fez um golaço, né? Ali da entrada da área, né, pelo lado esquerdo, ele deu um lençol no Moser, né? Só que ele deu um lençol meio de costas, né? E ele inverteu o corpo antes da bola chegar na frente e mandou um petardo, né? Foi um golaço, um dos maiores gols da carreira do Roberto Dinamite, né? Então, mas o Flamengo venceu o segundo turno, foi para a final com o Vasco mesmo, né? O ganhador do primeiro turno, com um ponto de vantagem porque fez mais pontos nos 2 turnos, né? E aí o primeiro jogo foi 0-0, o segundo jogo foi 0-0 e no terceiro jogo o Flamengo venceu por 2-0, gols de Bebeto, que foi a estrela do campeonato, o ascendente Bebeto, né? E de Júlio César, o Lourinho, que chutou de longe, mas o Acácio aceitou, né? Então em 86 não deu para o Vasco, né? Mas em 87 o Vasco montou um grande time, né? O Eurico Miranda montou um grande time para o Vasco, né? Eu acho que é o maior time do Vasco que eu vi na minha vida. Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, né? Dunga, Giovanni e Tita, Mauricinho, Roberto e Romário, né? Time que depois seria modificado com a saída do Mauricinho e a entrada do Luiz Carlos Martins, que era um ótimo jogador, sobretudo do ponto de vista tático, né? Então esse time aí, ele ganhou o primeiro turno com muita facilidade, né? Já era para ganhar por antecipação na penúltima rodada se vencesse ou empatasse com o Fluminense, eu não estou recordando bem. O Vasco já era campeão por antecipação, só que eu estava no Maracanã e o Fluminense deu um vareio no Vasco, venceu por 3-0, né? O Vasco jogou melhor o jogo todo e tomou de 3-0 do Fluminense, né? E aí foi para a última rodada com o Flamengo, mas o empate de 0-0 deu o título da Taça Guanabara para o Vasco, né? Aí, entretanto, o técnico Joel Santana saiu, foi para a Arábia, né? Chegou o técnico Sebastião Lazzaroni, né? O Dunga também saiu porque ele foi para a Itália, isso já estava combinado, então entrou o Henrique ali no meio campo, né? E o time foi bem no segundo turno também, só que ficou em segundo lugar empatado com o Flamengo. Quem ganhou o segundo turno foi o Bangu, né? Teve naquele ano um terceiro turno, né? Que reunia os 4 melhores clubes dos 2 turnos anteriores, né? E fazia um quadrangular. E esse quadrangular foi vencido pelo Flamengo, né? Então foram para a final o Vasco, Bangu e Flamengo, né? O primeiro jogo do quadrangular era Vasco e Bangu,
eu estava no Maracanã também, né? O Vasco ganhou de 4-0 com uma grande atuação do Giovani, o Pequeno Príncipe, jogador espetacular, né? E depois o Flamengo ganhou do Bangu de 1-0 e foi para a final, Vasco e Flamengo, né? Aí eu me dirigi para o Maracanã para ver essa final, Vasco e Flamengo, né? A torcida do Vasco soltou um balão antes do jogo começar, só que o balão caiu, aí a torcida do Flamengo começou a vaiar. Só que curiosamente o balão caiu dentro do gol. Aí a torcida do Vasco começou a cantar, né? E mais curiosamente ainda, durante o jogo, já no final do primeiro tempo, o Romário rouba uma bola do Leandro no meio-campo. Ele aciona o Luiz Carlos Martins no lado esquerdo, perto da área. O Luiz Carlos Martins, de perna trocada, ele joga para a área e a bola vem no Roberto Dinamite. O que o Roberto Dinamite faz? Ele mata a bola do peito, mas a bola sobe, ele mata a bola para subir e no que ela decresce ele vira o corpo, fica de costas e aí dá uma rolada para trás e o Tita vem na corrida e manda fuzilante, né, pro gol do goleiro Zé Carlos, né? Um golaço, né? Jogada genial do Roberto Dinamite, né? E aí o Tita fez 1-0, saiu enlouquecido para comemorar com o banco do Vasco e tudo, né? Aí veio o segundo tempo, o Flamengo fez uma pressão, mas o Vasco resistiu e o Vasco ganhou de 1-0 e era campeão carioca de 1987, depois de 5 anos, né? E, enfim, o artilheiro do campeonato foi o Romário, né? O craque do campeonato foi o Giovani, o Pequeno Príncipe, jogou muita bola, mas o personagem do campeonato foi o Roberto Dinamite, né? Porque aquela matada do peito, aquela virada de costas e aquela rolada para o Tita fazer o gol é típico do pivô do futebol de salão, né? E ele fez aquilo com tanta genialidade, genialidade. Eu lembro que ele já não era mais Roberto Dinamite, ele era apenas Roberto, né? O cara que serviu os outros para fazer gols, né? E a essa altura da vida, o bom jogador, mas com algumas limitações técnicas, se tornava craque. Craque Roberto Dinamite. Gente, eu sou Luiz Felipe Chateaubriand. Eu gosto muito de falar do meu maior ídolo no futebol, né? Que Deus o tenha. E eu agradeço aí a assistência de vocês, né? Peço que você, além de se inscrever, você dê o like nesse vídeo. Faz agora para não esquecer, por gentileza. Que você compartilhe, sobretudo com quem gosta de futebol e especialmente com vascaínos, né? E peço que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos quando eles forem lançados, tá? Eu aqui, gente, comunico que tenho mais de 1000 vídeos, né, gravados aí no canal, né, vídeos sobre diversos assuntos, e se você pudesse me dar a graça de assistir um desses vídeos ou alguns desses vídeos, eu ficaria muito feliz, né? Eu agradeço desde já se você fizer isso. Muito obrigado. E muito obrigado também pela assistência deste vídeo.